Fala galera, sejam bem-vindos a essa nova playlist aqui que estou começando sobre a disciplina de instalações prediais elétricas. Vou começar nesse primeiro vídeo introdutório só passando algumas informações iniciais sobre o que e como vamos fazer aqui nessa playlist, tá? Nessa disciplina de instalações prediais elétricas. Primeiro ponto, o que a gente vai fazer aqui é a instalação predial elétrica de baixa tensão, ou seja, a gente vai trabalhar uma instalação predial residencial. Tá? Por que eu estou frisando isso aqui? Porque existe uma discussão no próprio CREA, tá, sobre o que pode ser atribuição de um engenheiro civil ou de um engenheiro elétrico. O que a gente vai fazer aqui são os temas que já estão bem consolidados de que podem ser atribuição de um engenheiro civil. Então a gente vai fazer a instalação de tomada, de lâmpada, interruptor, entrada de energia numa residência, tá? Nada muito grande. A gente vai trabalhar uma residência de mais ou menos 60 metros quadrados, tá? Lembrando que também daria para fazer alguma coisa comercial, também ficaria na baixa tensão. Ok? Então, segundo ponto, vamos falar um pouquinho sobre normas. Então, a norma que vai guiar a gente é essa aqui, ó, a 5410. Ela é uma norma antiga, tá? Estou fazendo esse vídeo aqui no início de 2025, estamos em fevereiro de 2025. A última versão que tem da norma ela é de 2004, corrigida em 2008. Tá? Então, tem 17 anos que não mexem nessa norma. Tá? Pode ser que um pouco para frente mexam, pode ser que não, mas é uma norma que está bem consolidada. Não vejo muito motivo para ela ser alterada substancialmente, não. Então, primeiro ponto, essa norma ela tem alguns vácuos, tem algumas partes do projeto que ela não vai deixar muito claro o que a gente tem que fazer ou como a gente tem que fazer. Então, por isso, eu também vou ter como material de apoio aqui o livro de instalações elétricas do Hélio Creder. Tá? Acabei não trazendo uma figurinha do livro, mas é bem fácil de achar. Ele é praticamente a bíblia de quem trabalha com instalações elétricas. Então, é um livro muito bom, é um livro que, assim, quando tem um concurso, alguma coisa assim, ele sempre é uma bibliografia que com certeza aparece. Tá? Então, é o livro que vai ajudar a gente junto com a norma. Inclusive, quando os dois falarem cada uma coisa diferente, eu vou trazer essa discussão aqui para gente. Tá? Então, a norma principal que a gente vai trabalhar é 5410. Ela vai falar para a gente como fazer o que fazer. E aí tem uma segunda norma, que aí é meio que uma outra discussão também, que é a 5444. Ela está cancelada. Essa norma, primeiro, ela é de 89, tá? Então ela tem aí 35 anos, mas ela foi cancelada, se eu não me engano, em 2014. Tá? Deixa eu aproveitar esse gancho aqui para mostrar para vocês como que a gente pesquisa se uma norma está em vigor ou não, ou qual norma substituiu ela. Eu entro aqui ó, no Google, ABNT Catálogo. Tá? Então, esse aqui é o site. Ele vai ter essa carinha aqui, está carregando, ó, essa cara aqui. E eu procuro aqui NBR 5444. Não coloca ano, tá? Só isso aqui dá Enter. Ele vai me falar as informações dessa norma. Então, ó, ela é de 1989 mesmo. Foi cancelada sem substituição em 10 de 11 de 2014. Tá? O que essa norma falava? Falava sobre os símbolos gráficos de instalações elétricas. Tá? Então, a gente tem vamos colocar assim, um problema no projeto de instalações elétricas. Não tem norma sobre o desenho de instalações elétricas. Tem norma de como a gente faz a instalação. Então, quantas tomadas eu tenho que ter num cômodo, como eu calculo a potência de cada tomada, de cada lâmpada, isso tem. Isso é a norma anterior aqui que a gente estava falando, a 5410. Agora, a 5444, ela foi cancelada e não foi substituída. O que acontece hoje no mercado, nas instalações elétricas? A gente se baseia nessa norma aqui que foi cancelada, com algumas alterações. Tá? Qual o ponto? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque como não tem uma norma, ficou meio que num vácuo. Então cada um pode representar da forma como quiser. E não vai estar errado. Ninguém pode reclamar, vamos colocar assim. Tá? Só que
O que era usado antes continua sendo usado agora. Eu tenho a minha forma de representar, que é muito parecida com o que a maioria das pessoas que trabalham com isso também usam para representar. Tá? Então, o disclaimer é pelo quê? Os símbolos que eu uso aqui, por exemplo, eu vou usar esses símbolos aqui. Ó, no slide tem os símbolos. Dutos de distribuição, vamos pegar aqui tomada. Ó, eu uso tomada dessa forma aqui. Então, tomada sem preenchimento ela é baixa, tomada com metade do preenchimento é média, tomada alta, a 2 metros do piso, ela tem todo o preenchimento. Eu uso isso. Significa que é uma regra usar isso? Não. Você pode usar um círculo ao invés de um triângulo. Você pode usar da forma que você quiser. Tá? Então, no geral, os projetos de elétrica é importante ter do lado uma legenda de símbolos para falar para a gente o que é cada coisa. Tá? Então aqui eu botei no material também alguns exemplos do que a gente vai usar. Não vou me prender isso aqui, porque conforme eu for fazendo o projeto com vocês, a gente vai vendo isso aqui com mais calma. Tá? Então o projeto acaba ficando com uma coisa parecida com isso aqui. Tá? Isso aqui é um diagrama que a gente chama de diagrama unifilar. Então, normalmente a gente chama de planta baixa na prancha e a gente vai colocar como se fosse a planta de elétrica. Tá? Mas o nome correto disso é diagrama unifilar. Por que unifilar? Eu estou representando aqui um fio só, na verdade, uma linha, não é um fio, que é o conduíte. É por onde os fios vão passar. E aí, em cima dessa linha que é o conduíte, eu represento aqui quais fios estão passando por dentro dele. Tá? E aqui tem os equipamentos, tomada, interruptor e tudo mais. Tá? Isso aqui é o principal do que a gente vai fazer no nosso projeto de elétrica de baixa tensão. Mas tem uma outra forma também interessante de representar a instalação elétrica, que é o diagrama multifilar. Tá? Aqui está como trifilar, mas na verdade ele até nem é trifilar, ele é multifilar, porque ele já tem 4 fios aqui. Qual a ideia? Estou passando com cada fio aqui e de cada fio eu desço a ligação. Tá? Então, é uma outra forma de representar com outras funções. Vocês vão ver que no projeto eu vou seguir fazendo isso aqui. Mas vai haver algumas explicações, por exemplo, do three-way, como funciona um three-way, que fica mais fácil de a gente explicar por um diagrama trifilar. Tá? Isso aqui também pode ser usado em projeto. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou falando, eu tenho a fase 1, fase 2 e o neutro. Eu estou falando que o meu circuito 1 ele vai pegar a fase 1, vai ter um disjuntor de 10 amperes aqui, e o neutro. Tá? Então eu já estou caracterizando o meu circuito. Isso aqui também vai ser importante lá na hora que a gente for fazer o nosso projeto final, nossa prancha com toda a instalação elétrica. Então isso aqui, por exemplo, para eu indicar como deve ser montado o quadro. É bem interessante. Tá? Então no próximo vídeo a gente realmente vai começar já fazendo o projeto e a gente vai começar fazendo o projeto aqui, ó, no AutoCAD, tá?